João capítulo 15. João capítulo 15. Eu vou ler na NVI. Amém? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém? Senhor Deus, muito obrigada por essa noite. Obrigada por essa igreja reunida para cultuar o nome do Senhor. Deus, é uma alegria muito grande unirmos juntos, cantarmos e adorarmos o nome daquele que reina e vive para sempre. Aquele que é o Senhor, não apenas meu, não apenas do outro, mas o Senhor nosso, o Pai nosso, o Pai de todos, aquele que nos abençoa. Deus, Espírito Santo, comunica essa palavra aos nossos corações. Ela é uma semente boa e o nosso coração também é terra boa. Então faz essa palavra germinar, crescer, brotar para a glória do Pai. Silencia a voz do inimigo. Toda distração, toda indisposição do coração, todo coração fechado, todo coração entristecido, aborrecido. Pai, em nome de Jesus, prepara essa terra desse coração para receber essa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Então, o contexto desse texto que Jesus pronunciou é muito importante para a gente entender o que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos. Pouco antes ali dele dizer que ele é a videira verdadeira, Jesus havia dito, quando ele estava reunido com os discípulos, que aqueles que o acompanhavam, nem todos estavam realmente limpos. Isso está escrito em João 13:10. Vocês estão limpos, mas nem todos. Obviamente, quando ele disse isso, era uma referência a Judas. Ele estava falando de Judas. E, muito provavelmente, quando ele contou essa alegoria ali para os seus discípulos, a alegoria da videira e dos ramos, foi na noite em que Judas saiu para traí-lo. Foi também naquela mesma noite em que ele celebrou a ceia. É o texto que o pastor Kleber pregou aqui no domingo passado. Aparentemente, quem visse Judas e os demais discípulos não percebia diferença nenhuma entre eles. Não havia diferenças aparentes entre Judas Iscariotes e os 11 discípulos do Senhor. Ele, assim como os outros, tinham tido a oportunidade de andar bem de perto de Jesus, bem pertinho do Mestre. Ele, como os demais, também tinha tido a oportunidade de desfrutar de uma relação mais próxima do Senhor. Ele havia sido instruído, como os demais, no Evangelho. Ele, como todos os outros discípulos, participou, foi testemunha ocular de muitos milagres que o Senhor operou, coisas maravilhosas, que ratificavam que, de fato, aquele homem era o Filho de Deus. Pelo relato dos Evangelhos, qualquer um que visse Judas na noite em que ele saiu para trair o Senhor, como está descrito no capítulo 13, facilmente diria, lá, olha, aquele ali é um discípulo de Jesus, um discípulo até chegado dele. Ele cuida das finanças do Mestre.
Ele é responsável pelos recursos do grupo. Eu acredito que ele seja um homem de confiança de Jesus. Imagino que seja assim que as pessoas vissem Judas, porque não havia diferenciação entre ele e os outros. Isso significa que, aparentemente, Judas, para aqueles que estavam de fora, era um como os demais. Mas também para os discípulos não era diferente. Quando o Senhor diz para Judas assim, o que você tem para fazer, faz depressa, e ele sai. Os discípulos acreditaram que ele tinha saído para comprar alguma coisa para a festa, ou que ele tinha ido ajudar algum pobre, porque ele era responsável pelas finanças. Eles não viam Judas diferente deles também. Ou seja, não havia diferença nem para aqueles que estavam de fora, nem para os que estavam de dentro. Mas o mestre sabia exatamente a diferença entre eles. Não havia diferença aparente, mas para o Senhor havia. Havia naquele grupo que Jesus via junto, reunido, dois tipos de ramos. Jesus visualizava ali naquele grupo um ramo que era frutífero e um ramo que era infrutífero. E é com base nesse contexto que as palavras de Jesus vão se encaixar na advertência que ele faz aos discípulos sobre o perigo de seguir o exemplo de Judas, que é o exemplo que o Senhor não quer que esses discípulos venham seguir. Deus não quer que nós venhamos nos enganar. Talvez você também, como os outros, não veja diferença. E está tudo bem que você não veja, a diferença quem vê é o mestre. Mas o Senhor, no que diz respeito a você mesmo, a sua própria vida, quando você olha para dentro de você, o Senhor não quer que você se engane a respeito de você mesmo. Aqui, nesse texto, está uma advertência para nós. Uma pessoa, ela pode estar aqui no contexto da igreja, pode participar ativamente dos cultos, pode estar envolvido nos teatros, pode estar realizando um monte de coisas aqui dentro. E mesmo assim, aos olhos do mestre, ser considerado um ramo infrutífero. Pode estar aqui dentro, está ok, tudo legal para os de dentro. E de fora também não há nenhum tipo de acusação, está ok. Mas o mestre, quando ele vê ali um ramo infrutífero. E aqui fica a advertência. Então, o que seria, de acordo com Jesus, ser um ramo frutífero? Porque para nós fica a advertência, para que nós não sejamos como Judas, um ramo infrutífero. Mas o que o Pai quer de nós nessa noite? É que nós venhamos ser frutíferos. Porque Ele é glorificado no fato de nós darmos frutos. E frutos que permaneçam para a glória dEle. Frutos daquele tipo que todo mundo vai olhar e ver. É só Deus que faz isso, hein? Não, esse fruto aí é coisa de Deus. É frutos que glorifiquem a Deus. Então, o título dessa mensagem que eu dei nessa noite é O Ramo Frutífero. Repita comigo, o ramo frutífero. E só para deixar você aqui pensando assim, meu Deus, fala logo o que eu quero saber. Eu quero saber o que é um ramo frutífero. Eu quero ser um ramo frutífero. Eu quero que Jesus olhe para mim e diga assim, essa daí eu não me engano, é um ramo frutífero para a glória do Pai. Os frutos que dali saem glorificam a Deus. Eu quero ler nesse momento com vocês a bênção que Jacó ministrou sobre a vida de José, quando ele já estava ali no fim da sua vida. O que ele diz a respeito do seu filho, que está escrito em Gênesis, no capítulo 49, versículo 22, está escrito assim: José é um ramo frutífero. Outras versões dizem, é uma árvore frutífera. Olha só, cujos galhos passam por cima do muro. Olha que lindo, irmãos. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permanece firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que te abençoa com as bênçãos dos altos céus,
com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Olha, é essa bênção que o Senhor quer nessa noite impetrar sobre a vida de cada um de nós. Que todas essas bênçãos aqui, ó, de ser frutífero, de ser robusto ao ponto dos seus galhos atingirem fora dos muros, de ser robusto ao ponto de suportar aqueles que lhe atiraram flechas, aqueles que foram contra ele, permanecer firme e ainda assim caminhar, sendo abençoado por bênçãos dos altos céus e das profundezas de Deus, bênçãos que o seu Pai impetra sobre ele nessa noite. Deus quer impetrar essas bênçãos sobre a sua vida, bênçãos dos altos céus. Olha o que diz o texto, que as bênçãos do seu Pai, que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a fronte de José. Que todas essas bênçãos de ser um ramo frutífero nessa noite repouse sobre a sua fronte, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém? O que é necessário para ser um ramo frutífero? A alegoria da videira e dos ramos demonstra aqui a responsabilidade humana. Existe algo que diz respeito a nós e diz outro a respeito de Deus. A soberania de Deus está no fato de que está expresso em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a soberania divina sobre as nossas vidas. Essa é a soberania divina sobre o ramo. Sem mim, você não pode fazer nada. Mas qual que é a responsabilidade humana? Qual que é o outro lado desse versículo aqui? Aquele que permanece em mim. Permaneçam em mim. Sabe o que significa permanecer nesse contexto? É o ramo nunca se separar da videira. O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que nunca se separa de mim, esse permanece em mim. A minha responsabilidade é cuidar de você, porque sem mim você não pode fazer nada, mas a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é permanecer ligado à videira. O versículo 4 diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual que é o segredo que Jesus está dizendo aqui para os discípulos de dar muitos frutos? Qual é? A permanência. Ele está dizendo: permaneçam em mim, porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão ser frutíferos. Se vocês não permanecerem em mim, não adianta pedir bênçãos dos altos céus. Se vocês não permanecerem em mim, não adianta pedir as bênçãos das profundezas de Deus. Se vocês não permanecerem em mim, não adianta querer suportar as pressões da vida e nem a opressão do inimigo. Mas se vocês permanecerem em mim, vocês serão abençoados, o inimigo não vai resistir vocês. Para não ignorarmos essa lição, em 7 versículos desse texto que nós lemos, Jesus usou a palavra permanecer 8 vezes. Ele diz: permaneçam em mim. Ou seja, vivam em mim. Jesus nos convida a todos nessa noite: faça da minha casa a sua casa. Faça da minha morada a sua morada. Não tem uma morada separada de mim. Que a minha casa, filho, seja a tua casa. Sentir-se em casa, em Cristo, é sentir-se seguro. Quem se sente em casa, em Cristo, se sente seguro. Porque não é isso que significa residência para nós. A nossa casa não é um lugar de segurança. Não é um lugar para nós de refúgio. É isso que o Senhor está dizendo. Sinta-se em casa, em mim, e assim você vai se sentir seguro. Sinta-se em casa, em mim, e assim nós vamos estar sendo a cada dia mais familiarizados. Eu vou fazer parte da sua família e você vai fazer parte da minha. Permaneça em Cristo. Jesus não é um hotel à beira da estrada, que a gente vai ali e repousa uma noite ou alguns dias, porque a gente está de viagem. Ele é o nosso endereço fixo. É o lugar onde nós habitamos. É o lugar onde nós moramos. É o lugar
nosso inimigo tem que nos achar na casa dele, escondido nele, refugiado nele, que é um lugar onde ele não pode nos tocar. A minha casa, Senhor, é a tua casa. A minha habitação é a tua habitação. Por isso que eu ando debaixo da sombra do Altíssimo, porque eu fiz dele a minha habitação, a minha morada. E todas as vezes que o inimigo vem contra mim, ele vê aonde eu estou. Opa, ali eu não posso tocar, ali eu não posso entrar. Ele está na casa do poderoso, vai que eu bato nessa porta, quem que vai abrir? Jesus. Vai ser ruim para ele? Deu ruim, hein? Vai bater lá na porta e quem abre é Jesus, deu ruim. Não é assim? Pois é, ele é o nosso lugar de refúgio e segurança. É em Jesus que nós sentimos seguros. Não há segurança fora dele. É em Jesus que nos sentimos livres. Ele diz, permaneçam em mim. Ninguém está perdido em Cristo. Todo aquele que está ligado ao Senhor não está perdido. O ramo que frutifica deve estar ligado. É o dever predominante de todos nós que somos os discípulos de Jesus, é nos mantermos ligados ao Senhor. Essa é a responsabilidade humana. A gente tende a ignorar isso, sabia? Sabe como? A gente, como cristão, às vezes mistura as coisas. O cristão que dá fruto é aquele que permanece unido e desenvolve um relacionamento com Jesus ao ponto de que chega um momento em que o Senhor vai se tornando cada vez mais aquilo que Ele realmente é para nós, Senhor e doador da vida. Isso é que está unido a Cristo. É que a sua vida diária, a cada dia, vai se desenvolvendo ao ponto de que o governo de Deus vai se tornando maior na sua vida. A sua vontade vai diminuindo e a dele vai crescendo. Não é isso que a gente canta? Que eu diminua, que ele apareça. Não, fui fora ainda. Jesus. Além de errar, ainda desafinei. Como é que é? Então, me ajuda, como é que é a música? Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. De novo, que ele cresça. Que ele cresça. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É isso que é permanecer em Cristo. Não é só estar ligado, não, é uma ligação que cada dia te absorve cada vez mais. É uma ligação que cada dia você deixa de ser dono das coisas e ele vai passando a ser Senhor. Em que você vai perdendo a sua vontade, vai abrindo mão pela vontade dele, porque você deseja que ele cresça. E quando ele cresce, você se alegra diante do quê? Da glória dele. Você mesmo se curva diante da glória dele na sua vida. Meu Deus, eu quero mais isso. Quem permanece em Cristo é capaz de cada dia mais ter o Senhor em sua vida. Nós não podemos inverter a ordem. Antes de darmos frutos, nós temos que estar o quê? Ligados. Nós temos que permanecer. Nós buscamos os frutos e daí nós invertemos a ordem. Nós queremos fazer, queremos produzir, queremos realizar e isso é muito bom. Mas nós não podemos inverter a ordem, nós devemos estar em Cristo. E Ele cada dia mais em nós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E assim vocês vão dar frutos. E frutos que permaneçam e o meu Pai será glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequena, não lembro a minha idade. Poxa, irmãos, o que é isso? Quando eu era mais jovem, porque pequena é difícil, né? Quando eu era mais jovem, a minha tia, eu nem sei se a minha mãe sabe disso. A minha tia foi atravessar comigo a BR-381.
ali no Bar Amazonas. E era assim, 2 vias, né? Uma que desce e uma que sobe. E a gente ia atravessar aquilo lá. E ela pegou na minha mão e falou, segura. E eu segurei. E ela correu. E eu corri com ela. Só que, irmãos, no meio do caminho, quando eu olhei o caminhão vindo, eu voltei para trás. Ela pegou minha mão, irmãos. Cravou com as unhas que ela tinha. E atravessou comigo até o fim. Quando eu cheguei do outro lado, que eu olhei minha mão. Para eu não morrer, foi o dano menor. Mas ela cravou as unhas em mim e me levou até o fim. Ela tinha uma missão de me atravessar. E ela atravessou. Eu lembrei dessa história. Porque eu quero falar para você que, como um pai conduz um filho para atravessar a BR-381, vamos supor. Não tem passarela, irmãos. Naquele tempo tinha passarela, não. Você fala assim, que não atravessou na passarela, gente? Naquele tempo, não faz tanto tempo assim, não tinha. Não tinha passarela. Enfim. Eu até perdi o que eu ia falar. Mas vamos voltar. Quando um pai, ele vai atravessar seu filho, lembrei, numa BR-381 aí, porque não tem passarela. Ele olha para o menino e fala para ele o quê? Segura, porque ele pode soltar, gente. Quem segura é ele, não é a criança. Você vai confiar na criança que segura para você atravessar com ela? Não. Quem segura é você, o adulto, é o responsável. Mas você fala para a criança para ela não dar aquele golpe que eu dei na minha tia. Né? Que eu dei um golpe nela para trás. Para não dar o golpe, você fala, segura na minha mão. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Segura na minha mão. Quem manda sou eu. Não é isso? Quando um pai ele vai atravessar com o seu filho, ele diz, segura na minha mão. E a criança segura na mão do pai, ela não tem que preocupar como que ele vai atravessar. Ele não tem que preocupar como que ele vai chegar lá do outro lado, se está vindo o caminhão. Ele não tem que preocupar com isso, porque o bom pai dá ao filho uma única responsabilidade. Qual é? Segura na minha mão. Eu vou te levar até lá. Só isso que você tem que fazer. Repita comigo, segura na minha mão. Segura na minha mão. É você atravessando o menino. É a única coisa. Olha, Deus faz o mesmo conosco. Ele só diz para nós assim, ó, segura na minha mão. Qual que é a responsabilidade humana? Fala. Segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ô, gente, é verdade. Pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Não é assim? Segura. É a única coisa que o Senhor nos pede. Segura na minha mão. Ele sabe a rota. Ele sabe o caminho. Ele sabe os percalços. Ele sabe o perigo. A nossa única responsabilidade é segurar na sua mão. Mas nós gostamos de aumentar o peso sobre nós. Mas o Senhor diz para nós essa noite, não aumente o peso da ansiedade, com medo de como que vai ser. E como será? O que vai dar? O que vai acontecer? Eu estou com medo. O Senhor só te diz o seguinte, segura na minha mão. Não aumente o fato sobre você com medo do que vai ser, do que pode acontecer, dos detalhes que você desconhece, porque nós não sabemos o futuro. A única coisa que o Pai te diz é segura na minha mão. O seu objetivo, o meu objetivo é segurar na mão daquele que jamais vai soltar a nossa mão. Ele não solta a nossa mão. A gente pode tentar, né? Como eu tentei. Mas ele segura, ainda que tenha que encravar as unhas e levar até o fim, ainda que seja com dor,
lágrimas, Ele não solta a sua mão. Ele te leva até o fim. Então, qual que é a nossa responsabilidade nessa noite, meu filho? Meu irmão, minha irmã, segura na mão de Deus. O que Jesus nos ensina de forma bem direta? Segura na minha mão, permaneça em mim, junto a mim. Essa é a sua parte. O que Jesus nos ensina de forma bem direta? Segura na minha mão e não se preocupa com a sua vida. Segura na minha mão. Cuidar de você é responsabilidade divina. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Cuidar de nós é responsabilidade divina. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Segura na minha mão, pois da tua vida cuido eu. Qual que é a música, irmãos? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe. Gente, se você responder para alguém assim, ô, disso aí eu cuido, tá bom? Você vai falar, tá bom, desculpa aí, hein? Vai nessa força, né? E o Senhor nos diz, da tua vida cuido eu. Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que o futuro te traz medo, receio, temor? Segura na minha mão, porque da tua vida cuido eu. O que Jesus está nos ensinando de forma bem direta? Você se preocupa com muita coisa, né, Marta? Anda agitada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Permaneça em mim e o resto eu vou fazer. O que não foi te tirado de Maria? A permanência dela aos pés do Senhor. Isso não foi tirado dela. Ninguém vai nos arrebatar da mão do nosso Senhor. Qual que é a nossa parte? Nos mantermos ligados a Jesus. O que Jesus está nos dizendo aqui de forma bem direta? Segura na minha mão. Encha sua mente com os pensamentos de Deus. As aves dos céus e as flores do campo não parecem bem cuidadas? Não parecem? Claro. Sature o seu coração com a bondade de Deus, enquanto você segura na mão daquele que é mais forte. Enquanto você segura na mão do seu Senhor, satura o seu coração com a bondade de Deus. Veja o que Ele faz pela natureza. Veja o que Ele faz na fauna, na flora. Vê como Ele cuida do mundo. Vê como Ele criou todas as coisas. Olha para trás e vê tudo o que Ele fez até aqui. Sature o seu coração com a bondade de Deus, enquanto você segura na mão do Mestre. Segure na mão do Senhor. E mantenha o seu pensamento firme. Onde? Nas coisas do alto. É no amanhã? Não. É no problema? Não. É na dificuldade? Não. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto. E como que você pode fazer isso? Aproveitando todo o tempo que você tem para meditar na palavra de Deus. Max Lucado conta uma história interessante no livro dele, que ele disse assim, que uma amiga certa vez chegou perto dele e falou assim, olha, eu demoro 1h30 para chegar no meu trabalho. 1h30, para nós aqui é até natural, né? 1h30 de ônibus. Ele falou assim, 1h30? 1h30? Meu Deus, eu não estou acreditando, é muito tempo. E ela foi, ele conta que ela olhou para ele e falou assim, mas por que você está preocupado com isso? Você acha que isso é muito tempo, 1h30 para chegar no trabalho? Mas durante essa 1h30, eu canto, eu medito na palavra, eu ouço a Bíblia, eu faço as orações, eu transformo o meu trajeto num culto. E quando eu chego no trabalho, eu estou pronta para a guerra. Estou pronta para trabalhar. O que o Senhor está querendo dizer para você nessa noite? Sature o seu coração com a bondade de Deus e os seus pensamentos com as coisas do alto, aonde Cristo está sentado, onde Ele governa, onde Ele reina, onde a palavra diz que Ele não falha. Enquanto você segura na mão do Senhor e você não enxerga por onde você está indo, e nem o que vai acontecer, fica enchendo seu coração de tudo que é bom de Deus, fica pensando em tudo aquilo que Ele é poderoso para fazer, e Ele diz que Ele faz, porque assim a sua jornada, que eu não sei de quanto tempo será,
Se é 1 hora, se é 2, se é um dia, 1 mês, 1 ano, 2, 10. Assim a sua jornada vai ser melhor. Ela vai ser mais feliz. Ela vai ser mais tranquila. Você vai passar por tudo que você tem de passar. Mas sem os pesos que nós trazemos para as nossas vidas, que são desnecessários. Tem muitas coisas que Deus permite na vida do servo de Deus, na vida da serva de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de homens de Deus, de mulheres de Deus, que viveram grandes dificuldades. E o Senhor não nos disse que nos livraria de dificuldades nesse mundo. Nós sabemos disso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, irmãos, muitas vezes sofrimentos demasiados, as pessoas trazem para a sua vida, e isso é a permissão de Deus, não é a vontade de Deus. Tem uma ilustração muito interessante de um homem, que ele tinha um objetivo de levar uma carroça até o cume de uma montanha. E ele pegou a carroça ali sem nada, levinha, e começou a sua jornada. No caminho, ele parava para conversar com as pessoas. Um dizia assim, ai, carroça vazia, você está indo para onde? Ah, estou indo. Ah, você leva isso aqui para mim? E assim sucessivamente. Quando chegou no meio do caminho, ele, não aguento mais, Deus. Essa carroça, como que o Senhor faz isso comigo? Essa carroça pesada, desse jeito para carregar. Eu não suporto mais isso. E então o Senhor diz para ele, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor me pediu para levar essa carroça até o cume daquela montanha, mas eu não estou suportando, olha aqui o peso. E o Senhor disse, mas eu não mandei você levar nada disso. Eu te dei uma carroça vazia, para que você chegasse até a colina. Essas coisas todas são desnecessárias. Então, existem muitos sofrimentos, muitas situações que nós trazemos na nossa vida que são desnecessários. Não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Enfim, faça algo semelhante ao exemplo dessa moça. Para você saturar o seu coração com a bondade de Deus e os seus pensamentos com a palavra do Senhor, você precisa de tempo. Você precisa de tempo. Para que você vá se enchendo disso, você tem que dedicar um tempo. Você vai falar, eu não tenho tempo. Olha, irmão, quem sabe você pode desligar a televisão? Quem sabe você pode interromper aquela série, hein? Está cheio de série legal, hein, gente? Benção. Interrompe a série, interrompe as maratonas. Fala assim, essa maratona é boa demais, mas eu vou suportar ela, porque eu vou fazer um propósito de oração. Enquanto o tempo da oração não for melhor que o tempo da série, eu não assisto mais série. Não. Já pensou? Aí, hein? Isso aí é só para quem é forte, só para quem é ousado, só para quem quer mais de Deus. Sacrificar aquilo que custa. Porque quer um tempo a mais com o Senhor, quer receber mais de Deus, para poder pensar mais nas coisas de Deus, e falar mais das coisas de Deus, e sentir aquilo que Deus sente, você precisa renunciar a algumas coisas. Não dá para ser tudo. Não cabe tudo. O caminho é estreito, a porta é estreita, não vai dar para levar tudo. Se você quer mais de Deus, você vai ter que deixar algumas bagagens para trás. Então, talvez você interrompe ali a série, sabe? Acorda 15 minutos mais cedo e faz aqueles 15 minutos de oração. Um dia desses eu estava orando com um jovem de manhã. E ele falava assim, meus 15 minutos de oração. Era o tempinho que eu estava orando com ele. Eu falei, que menino de Deus, hein? Vai dar certo esse negócio, hein? Eu já estou vendo a chuva chegar, estou vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem, vai parar na cabeça desse menino, vai dar trovoada, vai chover, vai cair um temporal na cabeça desse menino, porque ele está querendo mais de Deus. Irmãos, o nosso coração tem que ansiar, tem que ter desejo, tem que ter vontade, para que a nossa jornada se torne uma jornada graciosa, poderosa, frutífera, porque é isso que glorifica a Deus. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Olha, a oração de poder está naquele que permanece ligado à videira. Está naquele que segura a mão de Deus e vai. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós estamos cativos de coisas que nós mesmos não desejamos, de maus hábitos, maus vícios, coisa que a sua mãe fazia, que a sua avó fazia, que a bisavó fazia, e que você diz que nunca faria e está fazendo. E não sabe como
ramo se liberta e fala assim, é maldição hereditária, irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, se é maldição, então manda bênção nessa maldição, que ela se converta em bênção. Faça uso da palavra de Deus, que ela brote no seu coração, que ela dê frutos. Sabe? Tem coisas na sua vida que você está pedindo libertação, só vai vir quando você permanecer na palavra. Quando ela for o seu sustento, o seu refúgio, a sua força e a sua alternativa. Você vai ser livre disso que te oprime. Segura na mão de Deus e seja livre do medo. Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Segura na mão de Deus e que haja liberdade sobre ti. Que haja liberdade em tua casa. Segura na mão dele e seja livre do pavor. E seja livre da preocupação. E seja livre da ansiedade. Segura na mão do Senhor. O grande significado da alegoria da videira e dos ramos é que quem permanece em Cristo, esse sim é que dá fruto. Você percebe? É simples. É só permanecer nele. Você não tem que dar fruto, não. O fruto é natural. Você já viu algum pé de laranja fazendo força para dar laranja? E as laranjas, elas saem, não sai. Não, é natural, um processo natural. Os frutos na vida daquele que serve a Deus são um processo natural. É Cristo cada vez mais tomando conta e os frutos cada vez mais aparecendo. É isso que Deus quer que aconteça em sua vida. O que é um ramo frutífero? Um ramo frutífero é aquele que permanece na videira. O ramo frutífero é aquele que suporta a poda. Repita comigo, aquele que suporta a poda. Preocupa não que o meu amigo Lourenço chegou. É. Não preocupa com o irmão, não aborrece o Lourenço, não. É. Oh, meu Deus. Vamos abençoar o Lourenço, meu irmão? Você levanta as mãos. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Você é muito amado e precioso, Lourenço. O ramo frutífero é aquele que permanece na videira. E o ramo frutífero é aquele também que suporta a poda. Repita comigo. Aquele que suporta a poda. Agora é que é. Agora é que é. A alegoria é simples. Jesus é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o vinicultor. A parábola é simples. Jesus é a videira, nós somos o ramo e o Pai é o jardineiro incansável, que fica de olho na videira, que fica olhando os seus ramos. Lembra daquela passagem que Jesus foi lá naquele pé de figo e ficou lá olhando, procurando fruto, e não viu fruto. Não foi Jesus que secou, que acabou, que fez morrer, porque não ia dar nada. Secou, era o fim. O Pai está passando a mão nas folhas da videira. Ele está olhando os ramos. Ele está procurando frutos. Ele olha para a videira, ele é um jardineiro incansável. Ele está ali, olhando cada ramo, porque ele vai podar. Ele vai podar, a poda é certa. Repita comigo, a poda é certa. Pode ter certeza, ramo, vai ter poda. Vai ter corte. Não tem jeito. O Pai faz isso, porque Ele quer que o ramo frutifique mais. É por isso que Ele poda. Ele supervisiona a videira com cuidado. Ele cuida da videira. E Ele abençoa. Sabe como que o Senhor abençoa a videira? Podando ela. Isso é que é bênção, é ser podado por um jardineiro incansável, que é Deus. Olha que bênção, isso é o cuidado do Senhor na nossa vida. Ele abençoa a videira podando ela, porque Ele ama tirar o melhor da sua videira. Ele quer ver seus ramos frutificando. Ele tem um único objetivo, Ele quer nos ver frutificar. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Agora, a poda para o ramo não é um processo tão fácil.
A poda é sinônimo, sim, de sofrimento, porque é um processo drástico. Bem ali no início do outono vem a poda. E aquele ramo geralmente fica cerrado, marcado, mutilado. Não tem aparência, não tem formosura, ele está podado. Então, muitas vezes é assim que a nossa vida está. Não tem beleza e nem formosura mesmo, não. Está doendo, está sangrando, está difícil, está doloroso. É a poda do jardineiro incansável. Ele poda para dar mais fruto, mas logo vem a primavera. E aquele ramo que parecia que não ia dar em nada, ele irrompe em frutos, e frutos que glorificam a Deus. A vida dentro do ramo e a abundância surge nele. O ramo frutífero suporta a poda. Aquele que está ligado em Cristo suporta a poda. Você já observou que existem pessoas que elas são aquela semente que caiu no meio do caminho. Elas aceitam o Senhor, recebem Ele com alegria, mas na hora que vem alguma coisa difícil, aquela semente que seca, né? Que cai lá no meio das rochas, ela cresce, mas na hora que vem o primeiro sol, ela seca. Existem pessoas que são assim. Elas estão com Jesus até que não tenha problemas, até que não tenha dificuldades, até que não tenha uma luta ou uma dificuldade que pareça assim, meu Deus, como que está acontecendo comigo? Porque quando isso acontece, acabou. A faca dolorosa da poda está nas mãos seguras. A faca é dolorosa da poda, mas ela está na mão daquele que nos ama. Ela está na mão daquele que cuida de nós. Ela está na mão daqueles que segura a nossa mão. A poda é indispensável para a santidade. Às vezes é necessário Deus podar algumas coisas para que nós venhamos nos santificar. É a vontade dele para a nossa vida. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Aí ele vem e poda, para que haja santidade, para que haja crescimento, para que dê mais fruto. O nosso sofrimento em Deus não é em vão. O nosso sofrimento em Deus não é para sempre. Faz parte de um processo que se inicia quando nós estamos ligados a Ele. Apenas 2 destinos para o ramo. Ou é fruto ou é fogo. Ou o ramo frutifica ou o ramo é lançado no fogo. Há só 2 destinos para o ramo. Jesus exerce o papel da videira. Ele é a raiz e o tronco da planta. É Ele que transporta lá do solo, trazendo lá do solo os nutrientes que os ramos precisam. Essa afirmação quer dizer que se existe algo de bom na minha vida e na sua vida, Ele é o condutor. Tudo de bom que existe nas nossas vidas, quem está trazendo, quem está conduzindo é Deus. Ele é o condutor de tudo de bom que há em você. E nós somos os ramos. Olha para esse irmão aí, ele é um ramo. Ele produz o fruto. Você produz o fruto, eu produzo o fruto. E que fruto é esse? É cada vez mais Cristo em mim e eu nele, cada vez mais Ele se tornando Senhor e dono, cada vez mais Ele sendo o Senhor da minha vida, cada vez mais paz, fruto, paz. Cada vez mais bondade, fruto do Espírito, manifestando na minha vida, fidelidade, paz, paciência, domínio próprio, mansidão. Olha os frutos que vão emergindo na minha vida, cada vez mais que Ele vai penetrando em mim, que a vida dele vai correndo dentro de mim. No fato de eu estar cada vez mais unido a Ele, mais frutos aparecem. Esses frutos não são frutos produzidos na força. A partir de amanhã eu vou ser paciente. Amém. Mas sem a ajuda do Espírito, nada feito. Sem a ajuda do Senhor, nada feito, porque sem mim, nada podeis fazer. É na nossa entrega que esses frutos se manifestam na nossa vida. É nós deixando Ele ser Senhor e dono, que esses frutos vão se manifestando em nós. E esses frutos manifestos em nós glorificam a Deus. As pessoas olham e falam assim, meu Deus, como que essa pessoa é cheia de amor, hein? Por que ela é assim? É porque tem Jesus, ó. Chegou o conhecimento de Jesus.
A sua vida levou uma pessoa ao conhecimento de Jesus. É Jesus na vida dele. Nossa, mas esse fulano, gente, quando eu conheci esse cara não tinha um pingo de paciência. A paciência dele era negativa. Olha o cara, olha o Moisés, se tornou o homem mais manso da terra. Isso é fruto, é algo que somente Deus faz nas nossas vidas. E esses frutos chamam a atenção das pessoas, e esses frutos revelam quem é Deus em nós. E esses frutos é que levam as pessoas ao conhecimento do Senhor. E nós vamos por todos os lados exalando o bom perfume de Cristo. Repita comigo: o Pai cuida, Jesus nutre, nós recebemos e o fruto aparece. É isso. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. O fruto é importante para o Pai. E deve ser importante para você também. Ah, para que fruto? Se você está ligado, que você dê fruto. Que você seja abençoado por Deus. Que você se torne um ramo frondoso. Sabe aquelas árvores que tem gente que tem que ir apoiar a galha da árvore? Que está com tanto fruto, eles vão lá e colocam os negócios para segurar, para ela aguentar firme. De tanto fruto que dá. Se veja assim, esse ramo que dá tanto fruto que todo mundo fica impressionado. Porque isso, meu irmão, não traz glória para você, não. Traz glória para Deus. Que você seja um ramo frutífero. Existem cristãos verdadeiros que não dão fruto, mas não é essa a vontade de Deus. É necessário mais para que você dê fruto. Se você não dá fruto de jeito nenhum, meu irmão, não se engane. A frutificação distingue as pessoas. Quem dá fruto está ligado, quem não dá fruto não está ligado. Não tem alternativa, não tem coluna do meio, não tem outra opção. Quem está ligado dá fruto. E quem não está ligado não dá fruto. E o que o Senhor faz com o ramo que não dá fruto? Ele poda? Ele corta e joga no fogo. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele foi cortado. O que Jesus disse para ele naquela noite? O que você tem para fazer, faz-o depressa. Porque ele era um ramo que estava fora, ele não estava ligado, ele seria cortado e lançado no fogo. Deus não deseja isso para nós. O que eu vejo hoje, quando eu olho a igreja, é um monte de ramo, custando aguentar, suportar tanto fruto. Sabe por quê? Porque essa é a bênção que o Senhor quer ministrar sobre a sua vida nessa noite. Você pode ficar de pé agora? Eu não sei o que você está passando, mas a sua responsabilidade é segura na mão do Pai, na mão de Deus. Segura bem firme. E não solta, não. Não olha se o carro está vindo, não olha para frente e vê o perigo, a depressão do solo. Não tem nem luz no fim do túnel, não fica olhando as circunstâncias, não. Segura na mão do Pai. E deixa que Ele te conduza. Deixa que Ele te guie. Qual situação da sua vida hoje está te fazendo soltar a mão do Pai? Está te fazendo querer voltar para trás, soltar a mão dEle? Ele está te segurando com cordas de amor. O desejo do Pai para você é que você permaneça. E que você dê muito fruto. Porque sem Ele você não pode fazer nada. Mas uma coisa hoje você pode fazer. É falar novamente para o Senhor: Deus, eu estou segurando a sua mão. Isso é verdade na minha vida, mas eu afirmo novamente nessa noite, para que o mundo espiritual ouça: eu estou segurando na sua mão. A minha força é pouca, mas tem um coração aqui que tem vontade. Eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais de Ti. Você pode dizer para o Senhor: Deus, faz esse desejo brotar do fundo do meu coração, porque eu quero segurar na sua mão e ir fundo com o Senhor.
Eu quero segurar na sua mão e experimentar as profundezas de Deus. Eu quero segurar na sua mão e adentrar os altos céus na ousadia do Espírito. Eu não quero olhar para trás. Eu não quero olhar para o lado. Eu não quero olhar para as circunstâncias. Eu não quero olhar para as ofertas que o diabo tem me dado. Eu quero fechar os meus olhos e segurar na tua mão que me conduz. Que essa bênção esteja sobre esse povo nessa noite, Deus. E a cada irmão, a cada irmã que no seu íntimo está dizendo: sim, Senhor, eu seguro com as minhas duas mãos a tua mão. Eu renuncio à minha vontade, eu fecho os meus olhos para as minhas escolhas, eu renuncio para viver algo maior do Senhor. Eu renuncio, eu entrego. Eu vou confiar no seu amor. Eu vou confiar no seu amor. E cada vez que o meu coração temer, eu vou lembrar do seu amor e da sua bondade, Senhor. E cada vez que os pensamentos vierem me atormentar, eu vou me lembrar que eu tenho que pensar nas coisas do alto, aonde o Senhor governa, aonde o Senhor envia a bênção, onde o Senhor derrama vitória, aonde o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que assim seja sobre todos nessa casa, nessa noite, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus.